Olá, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão aí do outro lado? Espero que estejam muito, muito bem. Nós também estamos bem por aqui, não é, Emerson? Isso, estamos muito bem. Hoje estamos, já falei um pouco antes aqui com antes, estamos muito animados pelo que a gente vai falar hoje, pelo que vamos entregar a vocês, um pouco da nossa história. Perfeito. Cara, eu tenho ficado muito animado também pelo que a gente está começando a construir aqui, né? Pelo que a gente está começando a produzir, a trazer para as pessoas que, de fato, procuram, como nós procuramos, né? Lá atrás, um caminho, uma direção para uma mudança significativa nas nossas vidas. A partir do momento que a gente descobriu que nós podíamos muito mais do que nós, de fato estávamos entregando, nós começamos a buscar e a procurar esse caminho de crescimento, de evolução, e eu tenho a grata felicidade, né? Eu tenho estado muito feliz pelo que a gente está fazendo aqui no MCA. E é para vocês, né? Para você que está aí do outro lado, que também, assim como a gente, em um determinado momento da vida, nós procuramos lá atrás um caminho de crescimento e de evolução, você também acha que essa é a hora, que esse é o momento e que você precisa dar direcionamentos diferentes aí para tua em diversas áreas aí da tua vida. E, sem delongas, nós vamos começar aqui, né, Emerson? Vamos, como o Emerson mesmo comentou agora há pouco, nós vamos falar um pouco da nossa vida, contar um pouco da nossa história. Tem duas situações muito interessantes que nós conversávamos aqui e dissemos, cara, acho que a gente precisa compartilhar, porque isso faz parte de uma mudança, né? Uma mudança de patamar, uma quebra de barreira, mudança de crença. Talvez nós não tivéssemos percebido isso na época, se tratava disso, mas hoje, com o conhecimento de causa e após estudar um pouco e aprofundar sobre os temas, a gente consegue perceber, né, cara, que foi uma quebra de barreira e uma quebra de paradigmas. E vamos começar por você, cara. Vamos começar aí por aquela história que você contou aí fantástica de um momento que para você parecia algo completamente difícil, muito longe, muito distante, e a partir do momento que você começou a idealizar isso na tua mente, as coisas foram de fato acontecendo. Conta aí, cara, pra gente essa história. Vamos lá, Anderson. É, Antes de eu começar essa história, eu lembrei de uma outra história. Antes de contar a minha história, eu lembrei de uma outra história que ilustra um fato gigantesco de alguém que todo mundo conhece. A história do Walt Disney. Não sei se você conhece, Anderson. O Sim. Walt Disney, você conhece o nome, né? O Walt Disney, mas não sei se você conhece essa história. Ele idealizou os parques da Disney e adquiriu aqueles terrenos lá na Flórida. E ele fez as maquetes, idealizou todo aquele cenário da Disney, criou na sua cabeça, criou na maquete todo aquele cenário da Disney e as obras começaram a tocar. Na inauguração da Disney, do primeiro parque da Disney, o Walt Disney ele não era mais vivo, né? Ele já tinha falecido. E quem tomava conta daquilo tudo era o seu irmão. E uma repórter perguntou ao irmão do Walt Disney, olha, poxa, que legal, o parque ficou lindo, fantástico. Uma pena o Walt Disney não ter visto tudo isso. E aí o irmão dele corrigiu e disse assim, não, na verdade ele foi o primeiro a ver tudo isso. Porque ele visualizou e a gente apenas materializou aquilo que ele visualizou. Então, é sobre isso que eu quero contar. A minha história, dentro de várias coisas, tem uma história também parecida com essa, né? Como eu já contei aqui em outros vídeos, a minha família era uma família que morava na periferia da cidade. Era uma família muito humilde. Nós morávamos inicialmente numa casa de madeira, numa casa com uma série de restrições, tanto de mobilidade, porque os quartos eram pequenos, eram apenas 2 quartos, eu tinha que dividir o quarto com meu irmão, uma sala e uma cozinha tudo junto e o quarto dos meus pais. A rua que eu morava era uma rua de periferia, não tinha asfalto, não tinha saneamento, não tinha esgoto, não tinha nada. E as brincadeiras que existiam eram brincadeira de rua também. Você pegava ali uma bola, botava 2 tijolos ali para servir de trave e ia chutar a bola no meio do cascalho. Basicamente, uma realidade de muitos brasileiros hoje, né? E essa era a minha realidade ali até por volta dos 18, 19 anos. Só interrompendo, Emerson, pode ser inclusive a realidade de você, né? A tua realidade, a realidade de quem está assistindo a gente aqui agora, né? E é interessante porque você pode, inclusive, se espelhar nessa história que o Emerson está contando e procurar fazer vínculos disso com a tua realidade hoje. Desculpa aí, cara, Isso, pode continuar. exatamente. Exatamente. Então, eu tinha, na verdade, ali por volta dos 18, 19 anos, quando essa história começou a acontecer. Eu vinha da periferia e comecei a trabalhar com vendas. E em um determinado dia eu fui atender um cliente. E esse cliente morava
condomínio, na época considerado um condomínio de luxo, onde todas as ruas ali do condomínio eram rua calçadas, tinha saneamento, todas as ruas, todas as casas tinham seu jardim, com a grama bem aparada, com flores, as crianças brincando, as crianças tudo bem arrumadas, brincando ali, tinha uma quadra de esporte, tinha uma área de lazer, né, com vários brinquedos. Quando eu entrei naquele condomínio, parecia que eu tinha entrado em uma nova realidade. Fora do condomínio, eu vivia a minha realidade. Quando eu entrei naquele condomínio, parece que uma nova realidade se abriu para mim. Até aquele momento, eu conhecia aquela imagem, casas bonitas, bem pintadas, avenidas calçadas, saneamento, apenas de filmes. Então, aquilo era algo muito distante. Eu vi em filmes de Hollywood, em filmes americanos. Então, para mim, aquilo não existia na minha realidade, porque até aquele ponto, 18, 19 anos, eu nunca tinha visto um bairro tão estruturado como aquele bairro que eu entrei dentro do condomínio. E quando eu entrei para atender esse cliente, é até interessante que o meu horário de trabalho era até às 6 da tarde. E esse cliente pediu que eu fosse até a sua residência às 18h30, depois do meu horário. Como eu era vendedor, eu falei, não, vou, claro, com o maior prazer atender. E fui atender esse senhor depois das 18h30. E quando eu entrei naquele condomínio, que eu recebi autorização ali do porteiro para me dirigir até a casa do cliente, eu comecei a pisar e fui imaginando que eu estava entrando numa cena do filme. E eu devo ter andado ali uns 300, 400 metros até chegar à residência, e eu fui imaginando tudo aquilo, como era bonito, como era lindo, como seria bom morar num lugar como esse. Fui, atendi o cliente, fiz ali o meu trabalho, finalizei a venda e agradeci bastante ali por ele ter me recebido. Quando eu saí com um pensamento: eu ainda vou morar num lugar como esse. Eu ainda vou morar num lugar como esse. Eu acho que eu repeti isso umas 10 vezes até chegar na portaria, e a imagem daquele condomínio ficou na minha cabeça durante algum tempo, e eu fiquei imaginando aquilo. Mas aquilo era tão distante da minha realidade da época, que eu só visualizava e imaginava que um dia eu chegaria a morar num condomínio como aquele. Isso eu tinha por volta dos 18 a 19 anos, continuei a minha carreira, continuei a minha vida, ainda morei na periferia até os 25, que foi quando eu conheci a minha esposa e nós nos casamos, né? Mudei de bairro, a periferia ficou um pouco melhor, fui para um outro bairro, as ruas já eram calçadas, já tinha saneamento, mas ainda eram bairros populares da cidade onde eu morava. Quando eu casei, eu e a minha esposa fomos morar num apartamento emprestado, um apartamento de 54 metros quadrados emprestado, e nós dois trabalhávamos nessa época, né? E aquele condomínio já tinha, né, passado, eu já não lembrava mais dele com tanta vivacidade. Eu tinha o desejo ainda de morar num lugar muito interessante, muito bom, mas não lembrava daquele condomínio mais com tanta vivacidade. E no casamento, eu tinha feito uma proposta com a minha esposa, tinha feito um acordo com a minha esposa, e em um ano a gente moraria num apartamento emprestado, mas depois de um ano a gente ia se esforçar para a gente comprar um terreno, comprar uma casa, aonde quer que fosse. E durante um ano a gente fez isso, a gente economizou, como era um casal, não tínhamos filhos, a gente pegava toda a nossa renda, e nessa época eu já estava como gerente de uma grande multinacional, já estava com dinheiro legal no bolso, ganhando bem para os meus padrões da época, e exatamente 8 meses depois apareceu uma grande oportunidade. A minha esposa advogava nessa época e ela foi advogar para uma pessoa que morava lá naquele condomínio, Anderson, que eu tinha visto com 18, 19 anos. E eu estava viajando numa das viagens aí pela empresa e a minha esposa me liga, meados aí de 2016. Ela me liga e fala: olha, eu estou num condomínio para aquela ação que eu vim aqui para entender melhor com a pessoa, e ele está vendendo uma casa nesse condomínio X. E eu queria saber se a gente pode dar uma olhada. Eu falei, aí veio novamente na memória aquela imagem daquele condomínio bonito, das ruas calçadas. Eu falei, claro, pode olhar e veja o valor. E em seguida ela me ligou, passou o valor da casa, e eu falei, esse valor está excelente, a gente não tem, mas fala para ela que a gente é candidato para comprar essa casa. E depois eu voltei de viagem, fui lá visitar a casa, o condomínio continuava sendo aquele condomínio que eu imaginava lá, dos meus 18, 19 anos, e a gente, unidos, fizemos ali um compromisso um com o outro de reduzir um pouco os nossos gastos, vender alguns patrimônios que a gente tinha, que era o carro,
ficar com o carro financiado, pegar um empréstimo no banco, pedir ajuda para algum parente se pudesse ajudar. E engraçado, eu acreditava que eu só poderia comprar aquele imóvel se alguém me desse ou me emprestasse o dinheiro. E, coincidentemente, as portas que eu bati dos parentes antes disseram não, eu não tenho esse dinheiro para te emprestar. E foi um grande desafio, porque eu falei, caramba, eu pensei em desistir porque estava muito difícil, o valor era um valor acima do que eu poderia pagar, as portas dos parentes haviam se fechado, e aí eu fiquei muito abalado naquele momento, porque faltava muito pouco para que a gente conseguisse comprar aquele imóvel, e eu e a minha esposa, como sempre fizemos, acreditamos, oramos, acreditamos que Deus poderia nos abençoar, e naquele período a gente acabou realmente recebendo uma bênção de um valor financeiro que foi exatamente o valor que a gente precisava para adquirir aquele imóvel. Cara, em meados de 2000, a gente começou a negociar em 2016, como eu falei, a gente deve ter comprado no início de 2017, concretizado a negociação. Eu fiquei tão feliz, mas tão feliz, que eu imaginava que eu nunca iria mudar daquele local. 2017 ou 2007, cara? 2017, desculpa, 2007. Isso, 2007, isso. 2007, isso. 2006, 2007, exatamente, isso. Obrigado. 2007 nós concretizamos aquele negócio e fizemos uma reforma ainda que precisava para algumas adequações e fomos morar naquele lugar. Eu fiquei tão feliz de morar naquele lugar, mas tão feliz que parecia que era algo surreal. E eu lembrei da minha visualização, da minha vontade quando eu tinha 18 anos. E a partir daquele momento, eu entendi muito claro que se você acreditar realmente, tiver um desejo por alguma coisa na vida, e você trabalhar de maneira ética, de maneira correta, as portas se abrem. As portas se abrem. As coisas acontecem de uma forma milagrosa. Você não consegue explicar. Eu não consigo explicar como aconteceu. Eu só consigo dizer que eu tinha uma vontade muito grande, um desejo muito grande de morar naquele lugar, e eu precisava trabalhar se algum dia eu quisesse realizar aquilo. E eu continuei acreditando, continuei trabalhando, e aquilo se tornou realidade na minha vida. E é uma quebra de paradigmas, né, gente? E Anderson, às vezes a gente acredita que a gente nunca vai conseguir determinadas coisas. Eu já falei em alguns vídeos, quer você acredite que pode, quer você acredite que não pode, de qualquer forma você está certo. Eu sempre, depois dessa experiência, sempre acredito que eu posso. É óbvio que há coisas que às vezes não é no nosso tempo, eu entendo isso, mas eu sempre acredito que eu posso. Essa história, gente, que eu estou contando, a minha história, não é uma história arrogante ou que eu quero me promover, não, de maneira nenhuma. É o contrário, é a história de um menino pobre da periferia que acreditou e que trabalhou por isso e que foi abençoado com essa dádiva. Tudo é possível ao que crê. Acredite. Medo vem, frio na barriga vem. Como a gente já falou aqui, o medo não é a ausência. A coragem não é a ausência do medo. Coragem é, apesar do medo, você tomar uma atitude, você tomar uma decisão em direção aos seus sonhos. Eu tomei uma decisão, encarei naquele período ali um desafio enorme de um financiamento que era até limitado, não era nem um financiamento total, mas eu encarei, fiz, e o Senhor nos abençoou e nós conseguimos concretizar isso. E é o que eu falo para você que está nos assistindo hoje. Hoje é uma aula sobre quebra de paradigmas. E a primeira quebra de paradigma, e a mais importante que eu digo de todas, é você acreditar em você. É você acreditar nos seus sonhos. É você acreditar que é capaz de fazer. Porque se você não acreditar em você mesmo, não espere que as outras pessoas vão te dar tapinha nas costas e te dizer que você é capaz. Provavelmente você vai ter algumas poucas pessoas que fazem isso. E essas mesmas pessoas que fazem isso, o Anderson já falou sobre isso também em outro vídeo, aquelas pessoas que dão tapinha nas suas costas e dizem, você consegue. Quando te vê em uma situação de perigo, são as pessoas que vão dizer, não vai por aí não faz isso, vai acontecer algum problema, vai dar merda e você vai se machucar. São as pessoas que vão te colocar para baixo quando você realmente tomar uma atitude. Então, acredite em você, cara. Acredite que é possível. E essa é uma das minhas histórias, e eu falei até para o Anderson, eu aprendi que o desejo, a vontade de realizar, eu aprendi primeiro na prática, exercendo isso na prática. Depois a gente foi para a literatura e foi estudar um pouquinho mais, a gente vê que grandes homens, ou os maiores homens de negócios, os maiores homens públicos de todos os tempos eram homens que falam claramente, primeiro eu acreditei, depois eu realizei. Eu comecei a minha história falando do Walt Disney. O Walt Disney primeiro acreditou, depois realizou. E é isso, essa é a minha história.
tá bom? Eu espero que você possa se inspirar nela, mas não é a única. Eu sei que o Anderson tem uma história também de superação, de quebra de paradigmas, e o Anderson já numa outra fase da vida. Essa primeira quebra de paradigma foi no início do casamento, que é uma fase. O Anderson teve essa mesma experiência, né, Anderson, em uma outra fase da vida, e aí eu vou deixar com o Anderson para ele contar essa história para gente. Perfeito, cara. Assim, às vezes as pessoas próximas, né, familiares, aquelas mais próximas, dizem, não, ó, procura esse outro caminho aqui, esse é mais tranquilo, porque as pessoas, elas querem o nosso bem, né? Elas não querem que a gente se machuque, que a gente se dê mal, que a gente passe por fracasso, por decepções, mas o fracasso, as decepções, né, as porradas, elas fazem parte, não tem caminho fácil, não. E fantástico, cara, essa história aí. E você nem contou, né? E você nem contou como é que apareceu o dinheiro que faltava, de onde ele veio, mas assim, é fantástico. Quando a gente tem eu vou comentar um pouquinho mais para frente sobre o livro do James Allen, né? O Homem é Aquilo que Ele Pensa, e ele fala sobre isso, né? Quando você está pensando, quer seja no que você esteja pensando, para o bem ou para o mal, que você vai conseguir ou que você não vai conseguir, a natureza vai te ajudar. Você está pensando que não vai conseguir, a natureza vai te ajudar a não conseguir. Então, assim, tudo é canalizado para onde a gente direciona. E essa história aí, muito bom, cara. Obrigado aí por ter compartilhado isso com a gente. Que eu vou falar um pouco sobre a minha primeira mudança de. Eu já rodei um pouquinho pelo norte e pelo nordeste, né? E essa história que eu vou contar aqui foi da minha primeira mudança. Eu posso dizer assim que foi a quebra da barreira, né? Foi quando eu fui convidado, estava numa função de assessor comercial numa multinacional, né? E na qual nós trabalhamos juntos, né, Emerson? E aqui em Maceió. E aí eu estava de férias e fui convidado para uma mudança, um desafio. Qual era o desafio? Era ser promovido a uma função de gestão e liderança. Só que essa função de gestão e liderança não era aqui na nossa cidade, não era aqui em Maceió. Essa mudança era para uma cidade lá no Piauí, Teresina, capital do Piauí. Apesar de ser no Nordeste também, mas ela é a única das capitais do Nordeste que não tem praia. Ela é uma cidade menor do que Maceió. É uma cidade que tinha um clima, né? Que as pessoas comentavam que o Piauí é muito quente. Assim como Cuiabá é quente, como Palmas do Tocantins também é quente. Depois a gente descobre, acho que o calor está só no Piauí, né? Mas depois que a gente começa a andar, a gente descobre que ele está espalhado por vários lugares. E aí, o que aconteceu? Surgiu aquele convite e disse, ó, a gente quer que você assuma, né, lá a filial. E eu disse, cara, pô, fantástico, né? Primeiro que eu disse assim, uau, cidade nova, coisas novas, pessoas novas, essa era a minha expectativa, né? Uma nova função, uma função de gestão, liderar pessoas. Eu não tinha a menor ideia do que era liderar pessoas. Eu não tinha a menor ideia do que era ser gestor de uma filial, ser responsável por aquele território todo ali, por aquele estado inteiro. Mas na hora eu não titubeei, disse sim, tô lá, pode contar comigo. Só que tinha um detalhe, né, cara? Aquelas fotos que aparecem, né? Expectativa e realidade. A realidade ela era um pouco diferente da expectativa. Eu tinha acabado de ser pai, a minha filha estava com 2 meses de vida, 2 meses de vida. A minha esposa tinha um emprego que já estava lá há 10 anos e tinha crescido na empresa, estava lá, estava bem, estava confortável, ganhando lá o seu salário. E aí eu cheguei e disse, ó, tá aqui, nós vamos mudar e vamos para cá. Cara, ela topou a parada, pediu a conta, 10 anos, né? E nós fomos embora para Teresina. E foi mais ou menos assim, eu conheci Teresina no primeiro dia que eu comecei a trabalhar. Eu nunca tinha ido lá na minha vida, eu não sabia como que eram as coisas por lá, e cheguei. Quando eu cheguei, eu tive uma conversa com o meu diretor, num domingo à noite, cara, num domingo à noite, e ele disse para mim, ó, o clima lá não está muito bom. O pessoal não gostou muito, não está gostando muito da mudança, então você segura um pouco aí, vai dar uma passeada, pega um táxi aí, vai conhecer a cidade, e quando a coisa estiver mais tranquila lá, eu chamo você para te apresentar. Cara, o que você pensa, né? Parece que não vai ser aquilo que eu tava imaginando. E dito e feito, cara. Cheguei lá, eu tive que lidar com rejeição, porque houve uma substituição, né? Eu fui substituir uma pessoa, e essa pessoa, apesar de não ser o que a empresa gostaria que fosse, mas o mercado gostava muito do indivíduo, da pessoa. E aí eu tive que lidar com rejeição, eu tive que lidar com uma filial que tinha um baixíssimo volume de negócios.
com equipe, não tinha equipe, a equipe que tinha lá era a equipe de uma pessoa só, e mesmo assim era muito ligada ao que tinha acabado de sair, então tinha que lidar com isso. A distância, custo de vida era maior do que Maceió, tudo que eu falei, né? Filha recém-nascida, esposa com 10 anos aí largando a empresa, e aí vieram os desafios, cara. Eu lembro que no primeiro dia, né? Efetivamente, o diretor pegou o carro, me levou para conhecer ali os parceiros de negócio e depois eu deixei ele no aeroporto. Cara, quando eu voltei, deixei ele no aeroporto, não tinha Waze, não tinha Google Maps, não tinha nada disso, não. Você tinha que ir perguntando e seguindo as placas. Eu não tive... bateu assim uma desesperança, bateu um arrependimento, bateu uma coisa assim, uma angústia, um negócio ruim, e eu pensei, o que é que eu fiz? Né? O que é que eu fiz da minha vida? Porque não dava mais para voltar atrás, cara. O caminho era ou dava certo ou porta da rua, né? O desafio era esse. E eu lembro que eu fui pro hotel, cara, e não tenho a menor vergonha de dizer aqui que eu chorei. Eu chorei. Eu chorei o resto do dia. Isso era mais ou menos nessa época aí, tua, Emerson, dessa tua aquisição da casa. Isso era 2000, 2007, 2008. E aí, cara, eu sei que eu parei, né? Eu tive que entender que eu não podia mais voltar atrás. E aí eu pensei, cara, tô com medo, não sei o que vai acontecer, mas eu preciso acreditar. Me foi confiada aqui uma missão e eu preciso dar conta, né? Eu não posso decepcionar as pessoas que confiaram a mim essa missão. E aí eu voltei, encarei os problemas, encarei e pensei, ó, se der medo, vai com medo mesmo, né? A missão foi dada e a missão tem que ser cumprida. E aí, cara, aconteceu o que eu acho que mudou o meu jogo. Eu comecei a entender que sozinho eu não ia conseguir fazer isso. Sozinho eu não ia conseguir superar essa dificuldade, essa barreira, porque eu fui colocado lá para mudar um cenário que lá existia. A gente precisava reverter aquilo. E aí eu fui buscar ajuda. E fui buscar ajuda onde? Né? Aí tinha esse livro, cara, do James Allen. Vocês que estão aí assistindo a gente, ó, chama O Homem é Aquilo que Ele Pensa. Esse livrinho aqui, ele é bem curtinho, tem 70 páginas só, e tem uma frase aqui que, para mim, resume todo o livro. A natureza ajuda todo homem na gratificação dos pensamentos que ele mais estimula. Se você estiver pensando coisas boas, a natureza vai te ajudar. Se estiver pensando coisas ruins, ela também vai te ajudar. Se acreditar que não consegue, que não é possível, provavelmente você vai obter aquilo que você acredita. E aí eu comecei a buscar nessa linha de pensamento aqui do James Allen e também lembro que eu me espelhava muito no professor Marins, que dava dicas ali a respeito de liderança, de motivação, e o Max Geringer, que tratava muito daquela questão do mundo corporativo, como é que as pessoas devem se comportar em cargos de liderança e gestão. Isso começou a mudar a minha visão do jogo. Eu não entendia na época, mas hoje eu entendo, né, cara? O indivíduo, ele tem medo de ultrapassar a linha que nos define. As pessoas que nos conhecem, os nossos amigos, o nosso círculo de relacionamento, têm uma definição sobre nós mesmos. E nós passamos a acreditar nessa definição. E aí a gente tem medo de passar essa linha. Por quê? Porque essa linha, ela acaba, ela estraçalha com medo, e nós vamos para um outro patamar. Quando a gente passa para esse outro patamar de vida, a gente tem que manter a coerência. Manter a coerência com essa nova pessoa em que você se transformou é sempre muito difícil e dá medo, porque você precisa se afastar daquela vida que você tinha, daquela linha de pensamento que você tinha. E provavelmente isso acaba também te afastando do convívio com algumas pessoas, acaba te afastando de algumas realidades que você vivia. E nós temos muito medo disso. E esse medo, ele se abate e nos bloqueia de seguir em frente, nos bloqueia de ir adiante. E aí, hoje eu consigo entender, mas na época eu não percebia isso, né? Aí vem essa busca, né, pelo autoconhecimento, ressignificação, aí vem ressignificação de valores, de crenças, definição de propósito, missão de vida, estabelecimento de desejos. A partir do momento que você você se conhece até onde você consegue ir, e você vai se descobrindo todos os dias com isso, você faz uma ressignificação de valores e de crenças. Depois que você faz a ressignificação de valores e de crenças, você começa a definir um novo propósito e uma missão de vida. Quando você define propósito e missão de vida, você estabelece desejos, transforma isso em projeto e meta, e por aí vai. E aí, cara, o problema é que muitas pessoas não sabem por onde começar a fazer isso. E eu também não sabia por onde começar a fazer isso. E aí, a partir do momento que eu comecei a encarar o desafio, 10 meses depois,
eu fui convidado para um desafio ainda maior. Eu achava que aquilo ali era um troço, né, super complexo, me dava muito medo, muita angústia. Foi o maior desafio da minha vida até... Eu considero ainda, Emerson, que até hoje aquele foi o maior desafio da minha vida. Só que a partir do momento que eu desbloqueei isso, cara, fui convidado a ir para Manaus, uma cidade muito maior, uma grande metrópole, e com desafios também do tamanho de uma metrópole, né? Mas, cara, para mim, a partir de ter vencido aquele desafio lá, depois Manaus, depois Salvador, depois Belém, depois o norte inteiro do Brasil, para mim foram coisas que... Você sabe quando entra no processo automático? Eu acho que essa quebra de paradigma, ela aconteceu lá dentro, no meu subconsciente, e tudo ficou dentro do processo muito, mas muito automático. E as coisas aconteceram até o dia que eu entendi que havia acontecido uma grande mudança e qualquer desafio, para mim, nessa ordem, ele seria superado, porque isso estava muito bem resolvido dentro de mim. Tanto que hoje, cara, eu viajo, né, o norte, nordeste e centro-oeste para fazer negócio, chegar em lugares em que as pessoas não te conhecem. Você sai aqui do Nordeste, né, Maceió, que é uma cidade que tem 1 milhão de habitantes, mas é uma cidade pequena, né? E aí você tem que fazer negócio com pessoas de cidades completamente distintas, pessoas com outras culturas. Mas esse processo foi desbloqueado lá atrás, nessa época. Então, gente, nós somos capazes de muito mais do que aquilo que a gente imagina. E o que nos bloqueia de descobrir isso é o nosso medo de mudar e acabar nos afastando da vida que nós temos. Acredite, você tem uma vida que você não gosta, que você quer mudar, que você acredita que você pode, que você merece mais, o teu medo de mudar para essa vida que você acredita que você pode, merece mais, é o que te impede de avançar, né? Porque você vai precisar manter coerência e vai precisar manter esse novo padrão que você acaba de descobrir. E é isso. A história é mais ou menos essa, cara. Engraçado, Anderson. Você que está nos assistindo aí, antes a gente sempre conversa. Não sei se você percebeu na história do Anderson que o maior desafio para ele até aquele momento foi a mudança para uma nova cidade, para uma estrutura que não o queria naquele lugar. As pessoas não queriam ele ali. Mas eu tenho certeza que aquela foi o maior desafio para o nível em que o Anderson se encontrava naquele momento. Eu acompanhei o Anderson depois na sua carreira, ele teve outros grandes desafios talvez até maiores, se ele fosse o mesmo Anderson de que chegou em São Luís. Porém, o Anderson que chegou em São Luís Teresina. não foi o mesmo Anderson... Teresina, desculpa. O Anderson que chegou em Teresina não foi o mesmo Anderson que saiu de Teresina 10 meses depois. O Anderson que saiu 10 meses depois tinha subido a régua, tinha subido como ser humano, como pessoa, e estava pronto para novos desafios. Na nossa vida não é muito diferente. Em todas as áreas. Às vezes, você pensa, poxa, quando eu tiver um salário de R$1.000, eu estarei feliz. Quando você chega nesses R$1.000, provavelmente a sua régua sobe e você vai querer 1.500. Chega nos 1.500, a sua régua sobe, você vai querer 2.000. Os desafios são da mesma forma. Tem um desafio que parece intransponível, com medo ou sem medo, vá trabalhando e chegue no seu limite naquele desafio. E você vai ver, quando você chega lá, você será uma outra pessoa e você vai querer um desafio maior. O mais importante disso tudo, e eu conheço o Anderson, eu sei da história dele, é que ele era sempre grato pela pessoa que ele é e pelas pessoas que estavam ao lado dele. E aí eu me refiro à família, a esposa e a filha. Então, gente, não importa onde você esteja, seja grato pelo que você tem e busque novas oportunidades. Seja grato pelos desafios que são te apresentados, porque você vai sair dali uma pessoa melhor. Isso é o que nós estamos ensinando aqui. Como nós nos tornamos pessoas melhores no decorrer das nossas vidas até o momento e como a cada dia eu e o Anderson trabalhamos para sermos ainda melhores. Tem coisas, tem áreas nas nossas vidas que é desafiador, mas a gente aprendeu uma coisa, a gente sabe como fazer. Se a gente sabe como fazer, se torna mais fácil. Não é isso, Anderson? Perfeito. E eu acredito muito que a palavra é ressignificação. Quando você ressignifica as suas crenças e os seus valores, você vai perceber que você lida de uma forma completamente diferente com as mesmas situações. Essa mudança que acontece, ela te leva para um outro nível. E qualquer desafio, por isso que eu falo, e o Emerson reforçou aí, o maior desafio da minha vida até hoje foi aquele. Até hoje foi aquele. Nenhum outro desafio
por maior que ele fosse, ele nunca foi do tamanho daquele desafio, porque ele aconteceu exatamente no momento em que eu não tinha nenhuma ferramenta, muito pouco conhecimento e muita pouca habilidade para lidar com tudo aquilo que estava acontecendo. E foram várias coisas, né? Mudança de idade, filho, mulher saiu do emprego, aquela coisa toda. Então, ressignificar crenças e valores. É isso que nós estamos aqui trazendo para vocês e tentando ajudar vocês a construírem na tua mente, no teu subconsciente, fazer essa ressignificação. É isso então, gente. Essa não é bem uma aula, mas é um pouco da nossa história. Eu espero que tenha contribuído e contribua aí para você se desenvolver, para você continuar acreditando em você mesmo, para você encarar os desafios e superá-los e depois ver que você se transformou em uma pessoa diferente, uma pessoa melhor. O nosso objetivo hoje com o MCA, com esse canal, é atingir outras vidas para que elas se desenvolvam assim como eu e o Anderson nos desenvolvemos. O nosso objetivo é fazer de você uma pessoa melhor, se isso for a sua vontade, obviamente. Gente, não esquece de curtir o nosso canal, nos acompanhar nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, lá no YouTube. Será um prazer ter você como nosso ouvinte e compartilha. De repente, essa história que você ouviu tem a ver com você ou tem a ver com algum outro amigo. Compartilha, que eu tenho certeza que vai ser muito bom para quem ouvir, para quem puder se inspirar nas nossas histórias. Um abraço, Anderson. Valeu, Emerson. Um abraço para vocês aí do outro lado. Até a próxima. Até mais. Tchau.